que vamos começar então? Boa tarde a todos. Daremos início à primeira reunião que trata da Comissão Especial de Inquérito para apurar possíveis irregularidades da Associação Provida. CPI essa motivada pelo requerimento de número 285. Eu vou ler aqui a portaria que constitui essa comissão. O presidente da Câmara Municipal de Congonhas, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 25º do artigo 42 do Regimento Interno, baixa a seguinte portaria. Artigo 1º. Ficam nomeados os vereadores Vanderlei Eustáquio Ferreira, presidente, Eduardo Cordeiro Matosinhos, relator, Averaldo Pereira da Silva, Roberto Cleiton Guerra de Aguiar, Edonias Clementino de Almeida, Gerson Daniel de Deus, Emerson Ronan Inácio, Eduardo Ladislau Marques, Lucas Santos Vicente e José Bernardes Santos de Souza, para compor a comissão especial de inquérito com a finalidade de investigar possíveis irregularidades em parcerias firmadas entre o município de Congonhas e a Associação Provida. Assim, eu, presidente dessa comissão especial de inquérito, declaro aberto os trabalhos. Cumprimento a cada parlamentar aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que a Câmara Municipal, o Legislativo, né, ele se vale de forma regimental dessa ferramenta para atender ao requerimento 285, e dessa forma nós trataremos essa CPI de forma imparcial, né? A gente sabe da seriedade, do comprometimento de cada um, e acima de tudo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance enquanto presidente. Aqui do meu lado, Eduardo Cordeiro Matosinhos, relator, Lucas Santos Vicente, o Galileu, o Mércio, o Juca, o Eduardo Ladislau, o Averaldo Pereira da Silva Pica-Pau. Nós faremos de tudo para atender ao anseio do requerimento 285. Dessa forma, eu franquio a palavra, né, aos parlamentares aí, para suas considerações iniciais. Alguém fazer uso da palavra? No caso, eu vou passar, então, primeiramente para o relator, Eduardo Cordeiro Matosinhos. Boa tarde, senhor presidente, demais membros, ao público, aos internautas. Agradecer a confiança dos pares que nos apontou através de uma maneira democrática, né? Escolheu para a gente ter essa função. É uma função diferenciada dos demais, e a gente sabe o tamanho que a responsabilidade requer. E tenho em mim um parceiro leal. O vereador, ele tem seu mandato no seu exercício pleno, na sua individualidade, na sua liberdade, e jamais vai encontrar resistência por parte desse relator, até porque eu não tenho competência legal para isso. Então, assim, todos que vieram ao encontro e quiserem somar conosco, a gente já antecipa o agradecimento. E a única coisa que eu faço ressalva é que, quando tiver dúvida, vamos explorar a resposta dela, porque a dúvida gera um conflito, e em cima do conflito podem surgir opiniões que não condizem com a verdade.
Então, às vezes, se ficou com dúvida, pode ligar, pode perguntar, falar, eu tenho uma dúvida aqui. De repente, aquela dúvida é minha também e a gente trabalha lá junto. E, na inicial, para mostrar o pleno dessa democracia, ouvir os pares que vai indicar para o presidente quais que é as primeiras ações, qual que é os primeiros passos, né? Da minha parte, se o plenário concordar e votar, eu vou fazer o primeiro apontamento, né? Quem é o Provida, quem são, onde estão, a documentação, se caso a casa já tem, e algum vereador já o tem, a gente se faz por satisfeito. Se a casa tiver, viu, Adelso? Se já tiver CNPJ, as mudanças que foi feita em cartório de atualização de diretoria, isso ganha tempo, apenas visando o tempo de trabalho dos vereadores. Eu nunca tive acesso, viu, Bob? Nunca tive acesso a essa documentação, mas parece que a casa tem. Então, eu sinalizo aqui que nós vamos falar de quem, onde nasceu, onde que está, quem são os responsáveis hoje, e os montantes repassados à entidade, de que forma que foi passado, né? E a partir daí eu vi o plenário, para que a gente exerça democraticamente o exercício de cada vereador, que ele acha que tem uma sequência lógica para que não haja atropelo. Porque senão a gente corre o risco de avançar e depois ter que voltar nas preliminares, né? Mas eu deixo a cargo aí dos vereadores, até porque a gente já tem uma certa experiência, e nessa fase ouvir é melhor do que posicionar. E depois que ouvir todos, eu faço a minha posição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator Eduardo Cordeiro Matosinhos. Mais algum parlamentar? Lucas Santos Vicente. Bom dia, presidente, Vanderlei, relator, ao vereador Eduardo, vereadores que também compõem essa importante comissão. Presidente, eu tenho, inicialmente, alguns requerimentos para que possamos deliberar, e serão documentos importantes também para os trabalhos desta CPI. Mas antes de fazer a leitura desses requerimentos, de fato, contar realmente com essa imparcialidade, falada pelo novo vereador Eduardo. Sim. Eduardo é o relator desta comissão, também líder do governo. Então, é importante a gente salientar a importância de se manter a liderança do governo fora desta CPI, e sermos, de fato, fiscalizadores, que é o papel, que é o que nós estamos fazendo nesta importante CPI. E já iniciando, presidente, alguns pedidos de documentos, que eu acredito que a primeiro momento é importante a gente estar pautado de documentação, até mesmo para análise e estudos. Já tem algumas respostas, algumas documentações que foram feitas através de requerimentos, nem todas, no vereador Eduardo, respondidas da forma que deveria, contendo as informações conforme deveria, mas sabendo da importância que é uma CPI, sabendo da importância que são as convocações, a importância que é o pedido de informações, farei em requerimento pela CPI o pedido de alguns documentos. E aí eu gostaria de saber do presidente se eu posso fazer a leitura de cada solicitação e vamos deliberar, ou vou fazendo a leitura de todas as solicitações em um único documento. Vossa Excelência prefere enviar para o governo. Vereador, a gente pode proceder na forma individual de cada requerimento que Vossa Excelência colocar, e a gente abre a votação, para cada requerimento e procede dessa maneira. Vossa Excelência concorda, sim? Sim, com certeza. Então, o primeiro requerimento, solicito as cópias dos processos administrativos firmados entre o município de Congonhas e a Associação Provida. Qual o número do requerimento? Esse é o primeiro. Tá. Requerimento... As cópias dos processos administrativos firmados entre o município de Congonhas e a Associação Provida. Requerimento do vereador Lucas Santos Vicente, em votação. Os favoráveis fiquem assentados, e os contrários fiquem de pé. Aprovado por unanimidade, requerimento de Vossa Excelência.
Segundo requerimento, presidente, as certidões negativas ou positivas referentes aos imóveis adquiridos no município de Congonhas, cuja propriedade seja da associação Provida. Segundo o requerimento do vereador Lucas Santos Vicente, em votação, os contrários se colocam de pé. O que eu estou anotando, certidões Certidões negativas ou positivas referente aos imóveis adquiridos no município de Congonhas, cuja propriedade seja da associação Provida. Vereador, só lembrar Vossa Excelência que eu não estou reproduzindo, né, porque Vossa Excelência já está lendo. Sim. Então, só para a gente ser mais proativos aqui, aí eu já estou passando para a votação, tá bom? Segundo o requerimento, o relator está anotando aí para a gente, mas em votação, os contrários se coloquem de pé, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro requerimento. Pode continuar, Eduardo? Sim. A cópia na íntegra de todos os processos que contenham projetos de arquitetura relativos ao Provida, protocolados na Prefeitura. Cópia na íntegra de todos os processos que contêm projetos de arquitetura relativos ao Provida, já protocolado na Prefeitura. Terceiro requerimento do vereador Lucas Santos Vicente, em votação. Questão de ordem concedida, Veraldo. Eu gostaria, primeiramente, boa tarde, senhor presidente, relator, membros dessa comissão, público presente, né, equipe técnica que nos acompanha, internautas. Vereador, eu gostaria de sugerir, solicitando a cópia dos projetos arquitetônicos, né? Eu acho que vale a pena solicitar também todas as cópias, né, dos projetos de engenharia, se há. Vossa Excelência quer fazer um requerimento? Não, já acrescenta no mesmo requerimento, se o proponente conceder. Sim, concordo. Ok. Cópia na íntegra de todos os processos que contêm projetos de arquitetura e de engenharia relativos ao Provida protocolado da Prefeitura. Tá. Nesse caso, vereador Lucas, sugerir a Vossa Excelência para fazer novamente o requerimento. Sim. Né? Pode passar para o seguinte. Cópia dos processos licitatórios do aquecimento das piscinas do Parque das Cachoeiras. Mas a gente não votou ele, não. Terceiro requerimento, né, onde o vereador requer... Não, presidente, esse é o quarto. Não, esse é o quarto. Não, o terceiro... O terceiro é a cópia na íntegra... Mas o terceiro não passou, vereador, porque vai colocar... Tem que votar ele. Tem que votar, então o quarto... Vou voltar ao terceiro, para nós certo? colocarmos em votação. Obrigado. Cópia na íntegra de todos os processos que contenham projetos de arquitetura e engenharia relativos ao Provida, protocolados na Prefeitura. Esse é o terceiro requerimento. Sim. Esse seria o quarto, né, vereador? Não, esse é o terceiro. É o terceiro. É o terceiro. Requerimento em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação. Os contrários fiquem de pé, os favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Quarto requerimento, cópia dos processos licitatórios do aquecimento das piscinas do Parque das Cachoeiras. Requerimento do vereador Lucas Santos Vicente sobre a cópia, né, dos contratos. Cópia dos processos licitatórios do aquecimento das piscinas do Parque das Cachoeiras. Requerimento em votação. Nenhum vereador queira discutir. Os contrários fiquem de pé, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Quinto requerimento, cópia do processo na íntegra do aquecimento das piscinas da Cachoeira, contendo medição, termo de recebimento, bem como os relatórios da fiscalização. Ok. Requerimento em votação. Alguém queira discutir? Em discussão primeiro, né? Os favoráveis fiquem de pé, os favoráveis assentados, né, como estão, e os contrários de pé.
Aprovado, vereador, o requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Sexto requerimento, a cópia da declaração de débitos e créditos tributários federais referente aos últimos 5 anos. Cópia da declaração de débitos e créditos tributários federais referente aos últimos 5 anos. Em discussão, o requerimento. Eu tenho que discutir esse. Com a palavra, o relator Eduardo Cordeiro Matosinhos. Quando Vossa Excelência pede certidão, é certidão negativa de NPS, extrato bancário, é de fundo de trabalhador, porque são vários tipos de modalidades de certidões. É a declaração de débitos e créditos tributários federais, que é o DCTF, referente aos últimos 5 anos. Porque tem uma sigla ali que eu não conheço. DCTF. Então deixa eu anotar. DCTF. Isso. DCTF. Ok. 5 anos, tá ok. Beleza. Próximo requerimento, vereador. Tem que Tem votar mais? isso. Tem que votar. Em discussão, o requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários de pé, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado mais um requerimento do Lucas Bob. Sétimo requerimento, cópia da relação anual de informações sociais, o RAIS, referente aos últimos 5 anos. Em discussão, o requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Sem ter algum vereador queira discutir, coloco em votação. Os contrários de pé, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Oitavo requerimento, cópia da declaração de imposto sobre a renda da Associação Provida, referente aos últimos 5 anos. Em discussão, o requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado o requerimento. Nono requerimento, cópia das informações econômicos fiscais da pessoa jurídica, referente aos últimos 5 anos. Em discussão, requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários de pé, os favoráveis ficam em seus lugares. Aprovado. Décimo requerimento, cópia da escrituração contábil digital, ECD, referente aos últimos 5 anos. Em discussão, requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Não tendo quem queira discutir, votação. Os contrários de pé, os favoráveis em seus lugares. Aprovado, vereador. Cópia da escrituração contábil fiscal, ECF, referente aos últimos 5 anos. Em discussão. Escrituração contábil fiscal, ECF. ECF. SF, vereador? ECF. SF. Em votação, os contrários de pé, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Cópia do balancete contábil referente aos últimos 5 anos. Em discussão, requerimento. Esse é o 12º, vereador? 12º. 12º requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Os contrários de pé, os favoráveis permaneçam em seus lugares. Aprovado. Cópia de todos os planos de trabalho referente a cada convênio firmado entre o município de Congonhas e a Associação Provida. Cópia de todos os planos de trabalho referente a cada convênio firmado entre o município de Congonhas e a Associação Provida. 13º requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Em discussão, não tendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis
fiquem em seus lugares. Os contrários, de pé. Aprovado. Cópia da relação de funcionários, da folha de pagamentos e vencimentos da Associação Provida desde o ano de 2021. 14º requerimento do vereador Lucas Santos Vicente, em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários, de pé. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Nos termos do artigo 11, inciso da Lei 13.019, de 2014, que trata da publicidade obrigatória no tocante aos repassos de entidades e associações que realizam parcerias com a administração pública. Nesse sentido, requero a cópia datada das publicações realizadas em consonância com o mencionado dispositivo legal. Em discussão, 15º requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários fiquem de pé, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Cópia de todas as atas de reuniões e assembleias da Associação Provida nos últimos 5 anos. 16º requerimento do vereador Lucas Santos Vicente, que requer as atas Todas das as atas das todas as reuniões atas e assembleias da Associação Provida dos últimos das 5 anos. reuniões e assembleias da Associação Provida dos últimos Os últimos 5 anos. 5 anos. Em discussão, não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários, de pé. Os favoráveis permaneçam em seus lugares. Requerimento aprovado. Composição do Conselho Deliberativo e Fiscal da entidade, bem como da diretoria, desde o ano de 2019 até a presente data, com as respectivas mudanças e todas as atas de eleições. Em discussão, 17º requerimento do vereador Lucas Santos Vicente. Algum vereador quer discutir o requerimento? Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Os contrários, de pé. Os favoráveis permaneçam como estão. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sem mais requerimentos, presidente. Ok, vereador. Dessa forma, a gente continua franqueando a palavra, né? Com a palavra, o vereador José Bernardes. Senhor presidente, nobre relator, vereadores aqui presentes, internautas que nos acompanham, o Paulo ali, o público presente, é só ele mesmo, né? Não, eu gostaria só de ter assim, um comentáriozinho, assim, falando da importância de uma CPI, né? A CPI eu vejo da seguinte forma: é a maneira assim mais democrática, é a forma mais importante que o poder legislativo tem para dar uma satisfação à sociedade, né? Que a sociedade, né, cobra da gente e é um direito que a sociedade tem, né? Nós fomos aqui eleitos para isso. E através da CPI, do poder que a CPI tem, né, é a forma assim da gente estar dando uma satisfação a nossos eleitores, à nossa sociedade. Eu gostaria de... e outra coisa também, a CPI ela não prejudica ninguém, né? A gente trabalha em cima de fatos, né? Não de pessoas, em cima de fatos e não de pessoas. É uma coisa que eu sou presidente aqui, eu não vi o senhor falando, talvez até tenha aí, mas Vossa Excelência não comentou, o artigo 58, parágrafo 3º, que é o artigo da Constituição que fala sobre a CPI. E para que se haja uma CPI, um ponto, fato determinado.
Aí já tem os fatos aí determinados para que a gente trabalhe, investigue e dá o retorno para a sociedade. O segundo ponto, muito interessante, do artigo 58, é o que fala do tempo da CPI, né? Quanto tempo o prazo determinado da CPI. Aí eu queria que o senhor falasse aí sobre a respeito disso, porque até agora não houve manifestação nesse sentido. E é uma das coisas que a Constituição cobra muito no seu artigo, é o prazo determinado da CPI, que tem um prazo X e pode ser prorrogado por outro prazo igual. Aí eu gostaria, se o senhor já tem isso em mãos, o prazo determinado da CPI. Vereador José Bernardes dos Santos. De Souza, perdão. Peço perdão, Vossa Excelência, que eu chamo mais de Juca. Né? Pode chamar de Juca, é o Juquinha. tudo bem. Vereador, Vossa Excelência, primeiro que foi totalmente assertivo nas suas ponderações, regimental, a CPI, né, pelo Poder Legislativo, é um processo muito natural, que se dá através, né, do requerimento motivado, quando se há possíveis irregularidades na administração. E Vossa Excelência foi muito feliz na sua fala, porque a Câmara ela faz o seu papel, não é? Ela faz o seu papel e a gente está aqui para tratar, como eu falei no início mesmo, tratar com a seriedade que merece, né? Não só essa, mas toda e qualquer CPI. E sim, apesar de eu não ter dito aqui no início do tempo, mas no artigo 2º, a comissão aqui está bem clara, a comissão terá o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo esse prazo ser prorrogado, tá? Pelo mesmo período. Até não está escrito aqui na portaria, mas no artigo 2º da portaria 177 de 2023, ele deixa claro aqui que a gente tem 60 dias. É onde a gente pede aqui na forma regimental, relator, que a gente possa ter, né, o compromisso no envio das respostas de todos os requerimentos produzidos aqui. A gente conta com o mesmo comprometimento da administração, né? Para que esses requerimentos sejam enviados no tempo regimental, para que a gente possa concluir essa CPI no prazo de 60 dias. É o que todos nós queremos aqui, né? De forma mais totalmente imparcial, né? Aqui somos 8 vereadores, né? E com exceção do Roberto Cleiton de Aguiar, que no momento eu até nem comentei o nome dele, mas ele também faz parte da CPI, por ocasião, né, a gente até justifica a ausência dele. Mas Vossa Excelência foi totalmente assertivo e nós o faremos dessa forma, tá? Com muita seriedade, dando vez e voz a cada parlamentar, tá? Cada um tem o seu respectivo momento, a sua fala aqui, para que essa CPI seja mais democrática possível, né? Que a gente continue prestando um serviço de transparência para a população. E fechando aqui, Vossa Excelência foi feliz mais uma vez que a CPI ela não é punitiva, ela trata de elucidar. Ela traz, né, vereador, ela investiga e caso tenha, né, como resultado alguma irregularidade, a gente oferece a denúncia ao MP. Então, Vossa Excelência foi muito assertivo. Obrigado. Uma coisa assim que eu acho, se tratando de CPI, não vou citar Congonhas, não, vou citar uma cidade para lá de Juiz de Fora,
outros prefeitos para lá, ou o governador e o presidente, né? Quando se fala em CPI, eles tremem todos, entendeu? Todo mundo fica apavorado. E a CPI é um grande momento, é a chance, né, que o líder do executivo, seja governador, seja prefeito, seja presidente, dele né, mostrar se está tudo certo, se não tem nada errado. Eu acho que não há o que temer, entendeu? E a CPI não vai prejudicar ninguém, as pessoas que for convocadas para falar sobre determinados fatos, eu tenho certeza que todos os vereadores vão tratar, seja A, B ou C, com o devido respeito que cada cidadão merece, entendeu? E é assim, e o relatório, né, é entregue ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, né, e eles é que tomam as medidas cabíveis que se achar necessário. Muito obrigado, presidente. Na hora que quiser fazer uso da palavra, vereador, pode solicitar. Mais algum vereador queira se manifestar? Relator? Mais algum parlamentar que queira apresentar algum requerimento? Mais? Vereador Mércio? Averaldo Pereira da Silva? Quer usar a palavra, vereador? Com a palavra, o vereador Averaldo Pereira da Silva. Obrigado, excelentíssimo presidente. Primeiro, para dar início a essa comissão, eu quero me posicionar referente, né, uma pergunta que ficou no ar, né, por vários munícipes, né, pessoas ligando, para entender a formação da comissão, né. A comissão, ela se forma a partir, né, de um fato determinado, a partir de 2/3 de assinatura, que no caso são 5 vereadores aqui, né, nessa casa. Essa comissão, o requerimento ele foi assinado por 8 vereadores, e a pergunta que surgiu foi como define, né, relatoria e presidência, né? Relatoria e presidência, ela é definida regimentalmente por bancadas, por blocos ou por partido, proporcionalmente. Então, quem tem mais, um partido que tem mais, um partido que tem menos. Então, nós temos MDB, nós temos o PSB, nós temos, né, vários partidos. Então, a formação, ela se dá dessa forma, os membros. A escolha da relatoria e da presidência, ela é por votação entre os membros. É votado a partir do momento que define os membros da comissão, escolhe relatoria e presidência. E aqui não foi diferente, né? A relatoria e a presidência, ela foi escolhida democraticamente, né, no voto dentro da comissão, onde houve, para relator, 2 candidatos, vereador Eduardo Matosinhos, o vencedor, e o vereador, esse vereador que vos fala, Averaldo Pica-Pau. E, para a presidência, houve 2 candidaturas também, que foi o vereador Vanderlei, o protetor dos animais, o vencedor, e o vereador Roberto Cleito de Aguiar. Então, é dessa forma que define, né, a relatoria, a presidência, e os membros é definido através, né, da proporcionalidade dentro das bancadas, blocos e partidos. É só para a gente esclarecer como que funciona o trâmite, porque houve muita pergunta, como se forma. Então, é essa a resposta da formação. Eu quero fazer muito respeitosamente, eu quero fazer 2 pontuações aqui, quero fazer 2 ponderações.
A primeira delas, né, o vereador Lucas Bob, ele foi muito feliz na fala, né, referente à relatoria. Eu espero, né, vereador Eduardo, da sua experiência, do seu compromisso, né, ele como relator e como líder, eu vejo, talvez, Eduardo, muito respeitosamente, dificuldade para o senhor conseguir conduzir a relatoria sendo líder do governo. Porque a liderança de governo, ela cabe ao líder, né, defender os interesses do governo. E eu tenho certeza, né, que o senhor vai ser imparcial nessa comissão, né, eu tenho certeza que o senhor irá apresentar para a população de Congonhas os fatos, né, o seu relatório vai ser pautado em cima dos fatos, mas uma sugestão, né, desse humilde vereador aqui, que o senhor, se possível, se o senhor aceitar, né, essa indicação, que eu sugiro que o senhor decline da liderança para que o senhor possa fazer um trabalho, o senhor possa dedicar de fato nessa comissão. Porque Congonhas espera muito, e não estou dizendo de embargo legal, pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui que é uma sugestão minha, que eu acho que vale a pena pensar, né, nessa hipótese. Outro ponto, eu quero pontuar aqui também, né, ao senhor presidente, quero dirigir a Vossa Excelência, presidente, muito respeitosamente. O senhor tem uma... O senhor já disse, né, que vai conduzir os trabalhos, que vai ser imparcial, né, na condução dos trabalhos, mas é uma pergunta, pode ser uma pergunta, caso o senhor queira responder, mas se não, né, fica só uma sugestão, né, uma pontuação. Referente à condução do trabalho, porque nós estamos aqui com uma CPI aberta em cima de associação, né, em cima de parcerias, em cima de convênio, em cima de termos de fomento, e a pergunta, né, a indagação que eu deixo, né, por o senhor ser ligado ao governo, diretamente ligado ao governo, e para o senhor ser ligado também a uma associação no município, o senhor se sente confortável para o senhor conseguir conduzir esse trabalho e ser imparcial nesses trabalhos? É uma pontuação minha, né? O senhor não precisa responder, mas é uma pontuação que vale a pena a gente expor. Por quê? A CPI ela não pode ser, né? A CPI ela não é governamental, ela não é oposição. Pelo contrário, a CPI é um mecanismo regimental para que possamos, né, trazer a verdade e esclarecer os fatos para a população. Então, eu deixo aqui, né, essas ponderações, respeitosamente, né, eu espero que a condução dos trabalhos dessa comissão seja pautada, de fato, né, no regimento, dentro da Constituição, e que os trabalhos possam avançar com os resultados que interessem ao governo ou não. Porque a verdade, ela é a verdade. Os fatos, quando trouxer os fatos, dentro de documentos, eles vão ser os fatos. Então, eu só peço aqui para que possamos conduzir essa CPI, né, com muita responsabilidade, com muita transparência. É uma CPI que a população aguarda, que a população tem muitas dúvidas, e eu tenho certeza que não só o vereador Pica-Pau, como outros vereadores, né, como os membros dessa comissão, já foram demandados, já foram indagados, e com muitas perguntas que, de fato, nós não temos. Mas uma pontuação, eu gostaria, né, de solicitar, referente ao apoio técnico a essa comissão, quem vai nos assessorar, qual é o apoio técnico que teremos? Nós teremos o apoio técnico da casa assessorando essa comissão, ou será contratado?
para a gente poder nortear os trabalhos aqui. Sobre, né, uma indagação do Juca, na verdade, quando fala da comissão, ela não determina 60 e sendo prorrogáveis por um período igual. Né? Ela não determina. A comissão, o que é vetado em comissão parlamentar, vereador Juca, é que ela passe para outra legislatura. Os fatos investigativos, eles são muito maiores. Então, o prazo da comissão, né, é exemplo disso, outras comissões parlamentares, né, no Senado, no Congresso, onde as comissões vão a 180 dias. Então, a comissão ela tem que seguir, né, o rito dentro de documentos, dentro de informações, dentro de indagações, né, que os membros, né, a relatoria, até mesmo o presidente tenha, e o prazo determinado é a conclusão dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, vereadora Veraldo. A sua fala foi totalmente pertinente, se me permitir, até Vossa Excelência me pediu para ficar à vontade, mas aí eu vou tecer 2 comentários apenas. Gostei muito da sua fala, viu, Veraldo? Sempre enriquecendo essa comissão especial de inquérito, sem dúvida alguma, vereador. E gostei, vou começar de trás para frente, da última colocação de Vossa Excelência, tá? Quando Vossa Excelência pontua que, no meu entendimento, tem que seguir o rito normal da CPI, né? Sem prejuízos até na qualidade do trabalho. E isso, em alguns momentos, pode requer, né, um tempo maior, até para a qualidade das respostas. Então, ela pode, sim, se estender diante da necessidade que ela apresentar. Né? A gente vai conduzir a CPI, mas nós vamos, a cada encontro, né, vai chegar a época, a vez das oitivas, né? Então, hoje nós estamos começando. Tem um prazo regimental de 60 dias? Sim. Mas ele, está bem claro que no artigo 2º, ele pode ser prorrogado, né? Então, é bem pertinente a fala de Vossa Excelência. E quanto a responder, viu, vereador, eu não tenho problema nenhum em estar respondendo, não. Tá? Com relação a estar confortável ou não estar me sentindo confortável, eu estou me sentindo com uma responsabilidade muito grande de presidir essa CPI, mostrando, né, até onde eu posso contribuir, não me furtando de dar o meu melhor, com seriedade, que esse momento único, talvez que nem volte mais, né? Esse momento que temporariamente eu estou aqui, se volta ou não, mas ele é raro para mim. O dia de hoje é raro para mim, o compromisso com a população é raro para mim, estar aqui nesses 5 centímetros, ele me causa um peso muito grande, né, de responsabilidade, para a gente entregar para a população. Está aqui, a conclusão está aqui da CPI, e de forma alguma a gente pretende nunca a gente vai trabalhar com a palavra tendência, né? A gente vai ser tendencioso de forma alguma. Aqui é o vereador Vanderlei, protetor dos animais, que por hora, né, fui escolhido para presidir, e num determinado momento eu pensei, isso é novo para mim, eu pensei e de repente eu aceitei, porque o parlamentar, ele contribui da forma que ele pode, né? Eu estou dizendo porque eu não domino, como um vereador Eduardo Matosinhos, que é um professor, nosso decano, como outros tantos demais, né? Mas eu estou aqui em conjunto de Vossas Excelências, tentar dar o meu melhor. E o melhor nós conseguiremos dar. E o melhor para todos nós, para o governo, para a população, é que a gente faça uma CPI
e que fique lá na frente as dúvidas esclarecidas. Eu tenho certeza que Vossas Excelências anseiam isso também, as dúvidas sanadas, e a Câmara não deixará, né, de fazer o seu papel investigativo. Não tenham dúvidas os senhores, né, que eu estou aqui para isso, até me estendendo muito. Mas com relação, finalizando, a estar à vontade, eu estou até porque eu não tenho motivo para estar desconfortável. Não existe motivo para me deixar de forma desconfortável. É só isso. Com a palavra, o relator Eduardo Cordeiro Matosinhos. Ô Mércio, só porque eu fui citado, né, e devolvo a mesma gentileza, no mesmo tom, onde o nobre vereador Averaldo Pica-Pau faz menção desse cuidado, que bom que ele vem na primeira reunião, porque a partir de então, a gente não pode ficar derrapando, amassando barro, e tem que ser proativo, né? Então é o seguinte, o que eu tenho a dizer a Vossa Excelência e aos outros e aos munícipes é o seguinte: eu nunca levantei a mão para ser líder de nada, nunca. Eu acho que se você levanta a mão para ser líder de alguma coisa, capitão de uma equipe de futebol, você já perde a essência até de pedir. Agora, se seus técnicos e seus jogadores que jogam com você chegam e falam, carregue a faixa de capitão, seja o nosso líder, eu acho que isso é uma honraria. E no meu histórico, isso não me afronta e nem me amedronta. Por quê? Eu cheguei na Casa Novo e fui líder do Walter Monteiro. Mesmo contrário ao governo Anderson, com o andar do governo dele, ele me convidou a ser líder dele e eu fiz com maestria. Então, passado o governo do Anderson, veio o governo do Zelinho, eu fui apontado para ser líder, eu fiz. E agora, não diferente, eu sou apontado para ser líder do governo do Dr. Cláudio. A liderança, para quem não sabe, eu tenho que esclarecer, ele é apenas um exercício de tramitação. É alguém que fala em nome do governo o que é urgente, o que não é urgente. Eu tenho um poder que os outros vereadores não têm de retirar determinada matéria. Mas eu nunca entrei em pedido de voto, eu só aconselho, isso aqui é bom. Mas nunca o vereador, pode ver que eu nunca gerei desconforto para nenhum vereador que pensa o contrário de mim, porque a gente exerce com muito respeito essa liderança. E é esse espírito que eu trago para dentro da CPI. Eu jamais levantaria o dedo para ser. Se eu sou, não sei se isso vem do céu, se isso vem da natureza, cada um com sua crença, eu já sou líder de muita coisa. Eu fui líder de empresa com 600 homens, com 200 homens. Fui líder de todos os governos de Congonhas, então isso nasceu comigo. Até para Vossa Excelência ter uma situação que eu aprendi com o senhor, eu não sou morno, eu sou frio, eu sou quente. Né? A Bíblia determina com isso. Então, eu não acovardo em cima daquilo que eu sou chamado, não. Até porque, quando fala de experiência, que todo mundo já tem experiência. O Bob foi reeleito, o Galileu foi reeleito, o Mestre reeleito, né? O Juca, 4 mandatos, e aqui o Robertinho e o Eduardo. Mas a documentação, igual o Bob colocou ali, ele fez um trabalho para todo mundo. Vai atrair para essa casa os primeiros passos, os documentos. A gente sabe que a entidade recebeu o dinheiro público. E, copiosamente, vai, passo a passo, ver se ela estava legalizada para receber, que é um primeiro ato. Eu acredito que esteja, porque lá tem controlador, tem procurador, tem uns técnicos, tem o pessoal do Provida, né, que recebeu, tramitou dinheiro público, né, Ju? Se receberam. Se não receberam, tem um engodo de todo tamanho formado aí, um imbróglio. Se não poderia receber, e receberam. Então, começa por aí. Agora, no momento que a documentação chegar aqui, quem sou eu para afrontar o pensamento de alguém? Os fatos vão estar aqui e tem que ser narrado como tal, né? Então, a gente vai aguardar nesse sentido, o passo a passo, e todos contribuem aí. Então, eu estou muito tranquilo, né? Nunca levantaria o dedo para ser líder de nada na minha vida, mas se eu sou, eu faço para não fazer o papel de covarde, que esse aí, sim, eu deveria ter vergonha. Mas esse eu não tenho, não. Cabeça erguida e bola para frente. Obrigado, vereador Eduardo.
Eu gostaria de propor aos senhores, para a gente, né, terminar essa primeira reunião da nossa Comissão Especial de Inquérito. Claro, questão de ordem, vereador. Gostaria de sugerir que em todas as nossas reuniões sejam elaboradas atas das reuniões, que também todas as falas dos depoentes, as falas dos vereadores, elas sejam transcritas também, né, a fala dos convocados, sejam transcritas também em documentação para esta CPI, que todas as reuniões sejam transmitidas ao vivo, né, todas as reuniões, não sei se já está sendo, né, Marcos, ser transmitida ao vivo, e também a convocação do procurador do Legislativo em todas as reuniões da CPI. Acho de suma importância o procurador desta casa participar também das reuniões, até mesmo para tiradas de dúvidas, né, alguns questionamentos que possam surgir, que fogem, né, da nossa ossada de conhecimento. Então, também acho importante ter o procurador do Legislativo em todas as reuniões. Ok, vereador. Perfeitamente, inclusive, já está sendo transmitido ao vivo, assim como em todas, né? Em todas as reuniões. E a sua solicitação, ela será feita, tá? Ela será atendida. Eu vou estar, através da presidência da CPI, convocando o nosso procurador, doutor Adriano, para se fazer presente em todas as demais reuniões dessa CPI. Ok, vereador? Mais alguma coisa? E as atas, né? E as atas também. A gente vai, tá, atender Vossa Excelência nisso aí. Tá? Eu gostaria, então, de encerrar essa reunião, tentando, né, uma próxima data aí, que seria, quero ver com os senhores, a data do dia 23 de outubro, às 14 horas, que seria numa segunda-feira. Na terça ou na quarta? No caso, 24 ou 25. Uhum. Terça, quarta. Quarta-feira vai dar no dia 24. 23. Na terça pode. Né? Fica bom para os demais. No dia 25 de outubro, quarta-feira, às 14 horas. Fica bom assim? Então, questão de ordem concedida. Eu gostaria de atenção dos pares, inclusive o senhor presidente, o relator, para a próxima reunião, nós já teremos que ter, né, documentações em mãos. A gente precisa, né, por exemplo, se nós for deliberar alguma convocação, algo assim, sem esses documentos, eu fico preocupado. Acho que esse tempo é muito curto. Os senhores acham que teremos essa documentação em mãos? Se sim, ok. Porque, se não, estaremos, né, fazendo uma reunião, porque a próxima semana é regimental. O prazo para a resposta desses requerimentos são quantos dias? Salvo ele segue o regimento interno, né? Então, são Salvo 15 engano, dias. Né? Então, Não é, Eduardo? 10 Na dias. comissão é diferente, né? São 10. Porque eu acho que vale a pena a gente já poder vir para outra reunião já com, né, com alguma documentação, com as documentações que foram requeridas em mãos, para a gente poder nortear os trabalhos. É só uma sugestão, tá? Mas Ok, entra vereador. a apreciação dos pares. A gente pode estar marcando para o dia 30 de outubro, que vai dar também numa segunda-feira. Pode ser? Ok. Agradeço a presença dos nobres vereadores. Mais uma vez, a gente justificando aqui, né, a impossibilidade da presença dele, que é a do Roberto Cleiton Aguiar. E até a próxima. Muito obrigado a todos e uma boa tarde a todos os internautas.